Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje está em Números, capítulo 16 ao 18. Capítulo 16 inicia falando da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Diz o texto que Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete. E aí, olha só, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta. Olha, gente, nós estamos num momento crítico aqui nas escrituras. Nas leituras anteriores, nós já tínhamos o levante aqui de Arão e Miriam. Agora nós temos essa rebelião de Corá. E ele consegue levantar uma quantidade razoável de pessoas ali, influentes, e eles chegam e dizem para Moisés: basta, né? Chega. E qual é a motivação deles? É o fato de que Deus estava falando só com Moisés. Essa é a questão, falando só com Moisés e Arão. Então eles se levantam contra eles. Primeiro Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Agora esse grupo se levanta contra Moisés e Arão. Eles não estão se conformando de terem uma liderança espiritual sobre eles. Eles também querem ter direito de falar com Deus e estão defendendo que Deus fala por eles. E aí Moisés lança o desafio: então pega o incensário de vocês aí e nós vamos ver com quem que Deus fala, né? E Deus se desagrada disso, porque todo tipo de rebelião é algo que tem um fundo de algo maligno por trás, porque a primeira rebelião anunciada na Bíblia é a rebelião de Satanás, né? Então é algo que realmente desagrada muito a Deus. E aí, a partir do verso 20, nós vamos observar o castigo de Deus. E verso 31 diz que aconteceu que, quando Moisés acabou de falar, a terra debaixo deles se abriu e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E do Senhor veio o fogo e consumiu os 250 homens que estavam ali oferecendo aquele incenso, tentando mostrar que Deus falava também através deles. Então, o castigo de Deus foi muito severo por conta de Deus abominar esse tipo de levante, esse tipo de ação de rebeldia. Não bastasse, verso 41 diz que no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Acusaram eles de eles terem matado aquelas pessoas, sendo que eles não tinham como fazer isso, abrir a terra e engolir vivo as pessoas, sair fogo e queimar. No entanto, eles acusam Moisés e Arão. E o verso 49 diz que Deus então castiga novamente aquele povo, diz que os que morreram por conta da praga foram 14.700. 14.700, fora os que morreram por causa de Corá.
Eu só de ler isso aqui me dá um, um receio muito grande, né? Tenho muito temor dessas coisas, de se levantar contra a autoridade, sabe, gente? Eu falei na vez passada, eu entendo que todos que fazem algo errado precisam responder por isso, mas da maneira correta, com temor, com sabedoria, com decência, com ordem, mas nunca com fofoca, com murmuração, com partidarismo, porque nós estamos mexendo com coisa santa, né? Coisa de Deus. Então, muito cuidado. Capítulo 17 fala aqui sobre o bordão de Arão. E entramos no capítulo 18 e aqui vai falar sobre os deveres e direitos dos sacerdotes. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Veja, gente, eu sou um pastor, né, ou seja, um sacerdote, e o texto fala a respeito do pecado no exercício do ofício. E todos que somos chamados recebemos responsabilidades e responderemos por ele. Um pastor, um missionário, um presbítero, um diácono, ou alguém que trabalha num ministério, que assume uma responsabilidade na obra de Deus, vai responder por isso, né? E por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Verso 8, disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e teus filhos. Terás das coisas santíssimas, não dadas aos fogos, todas as suas ofertas, as ofertas de manjares, a oferta pelo pecado, pela culpa. Depois, mais à frente, o verso 13, os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Toda coisa consagrada e irremissível em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Ele está falando a respeito dos levitas, né? Como que era a questão dos levitas? Já expliquei, mas só relembrando. Tinha 12 tribos. Das 12 tribos, Deus pega a tribo de Levi, né? Então, 1/12 do povo, uma tribo inteira, só para o trabalho do Senhor. Eles não podiam plantar, eles não podiam criar animais, eles não podiam negociar, eles não podiam ter uma vida secular normal, eles ficavam só por conta da obra de Deus, de tudo que era necessário ali. Era uma logística muito grande. Então, como que eles sobreviviam? Eles tinham família, eles casavam, eles tinham os filhos, eles precisavam alimentar, eles precisavam cuidar de todas as coisas como as demais pessoas. Como que eles sobreviviam? Das ofertas que eram levadas. Então, a pessoa levava o dízimo, uma parte era para eles. Eles utilizavam o que era necessário para a obra e tiravam a parte para eles. Levavam o animal como sacrifício, o animal era sacrificado. Aquele que não era queimado, né, eles ficavam com a carne para o alimento. E assim as demais coisas. Então, o alimento, o sustento deles e suas famílias
vinham daquilo que as demais pessoas, demais tribos levavam para a obra do Senhor. E eu acho fantástico isso, porque o Novo Testamento também vai na mesma direção, que aquele que trabalha na obra do Senhor vive da obra do Senhor. Eu sou um pastor, eu tenho a minha profissão, eu sou um engenheiro, mas hoje eu fico por conta da obra do Senhor e sobrevivo da obra do Senhor. Então, de onde vem o meu sustento para mim e para a minha família? Vem da obra do Senhor. Isso é bíblico, né? Então, eu acho legal que Deus já instituiu isso desde esta época aqui. De um lado, talvez só comentando sobre isso um pouquinho mais, né? De um lado, para alguns pode parecer algo interessante, né? Eu já ouvi alguns comentários, né? Algumas pessoas maldosas, né? Dando as suas alfinetadas. Pastor, né? Não trabalha, né? Fica só por conta de igreja. Gente, olha, saiu uma pesquisa algum tempo atrás numa revista americana, eles são bons nessas pesquisas, de que a profissão de pastor, né, eles colocam como profissão, a gente vê como ministério, como chamado, mas tudo bem, olhando do aspecto profissional, do aspecto do trabalho, essa pesquisa aponta que a profissão de pastor está entre as 5 mais desgastantes do mundo. Porque nós não temos horário, qualquer hora que precisarem de nós, nós temos que estar à disposição, não tem dia, não tem hora, e a gente lida com o sagrado, né, com as coisas de Deus, e para quem tem um coração sincero, isso é muito sério, né? E a gente lida com os dilemas das pessoas. Então, constantemente a gente está lidando com pessoas com sofrimentos sérios, né? Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão de luto, pessoas que estão em processo de separação, em brigas, divórcios, medos, fobias, crises existenciais, desemprego, fome, escassez, etc. Então, o pastor tem que ter uma boa estrutura emocional, psicológica para lidar com tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei, algumas pessoas às vezes acham que é fácil e não é. Os levitas, voltando ao nosso texto aqui, os levitas eles não tinham condições de prosperar. Uma pessoa comum, ela escolhe a sua carreira e cresce naquela carreira. Os levitas, não, eles ficavam a vida inteira por conta da obra do Senhor. Então, é muito prazeroso, eu louvo a Deus pelo chamado de poder servir ao Senhor. É algo maravilhoso, é um grande privilégio poder servir ao meu Deus. Mas, olhando para o aspecto bíblico, né, é algo que requer dedicação e que requer o apoio, é nisso que eu queria chegar, o apoio, a compreensão das demais pessoas para que a obra do Senhor seja feita. Então, naquela época, os levitas eram sustentados pelas demais tribos, assim como hoje os pastores, evangelistas, missionários e a própria estrutura da igreja é sustentada pelas demais pessoas da igreja, que têm seus trabalhos, que têm suas profissões, que têm suas carreiras,
né, e que sustentam financeiramente toda essa estrutura da igreja. Então, você faz parte disso, Deus te levantou, Deus te capacitou, e eu sei como que é isso, eu já tive uma carreira profissional, e eu oro, peço a Deus que te abençoe, abençoe você, que você possa prosperar e abençoar a igreja, o reino do Senhor. Seja você uma bênção. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, porque todos nós somos cooperadores na seara do Senhor. Usa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, queridos, e até mais.